Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis, falar basicamente sobre o sétimo dia de Roland Garros, talvez o último resumo do dia, porque a partir de amanhã a quantidade de jogos diários não deve passar de 4, né? Hoje ainda foram 7, muitos deles eu acabei não cobrindo aqui no canal. Amanhã a tendência é que eu cubra todos, então deve ser o último resumo do dia aqui de Roland Garros, porque existem mais coisas para a gente dar atenção. De qualquer maneira, a gente tem as oitavas de final do torneio definidas, cada lado da chave, a gente já tem os horários dos jogos de amanhã, horário aproximado, só o horário do primeiro jogo a gente tem de acertar melhor, porque aí os que vêm depois depende do quanto que vai durar o jogo anterior. De qualquer jeito, comentaremos sobre os jogos de hoje, nenhuma grande zebra, né? A gente tem a avança aqui dos principais cabeças de chave e, é claro, assim, a gente tem algumas partidas que têm histórias interessantes a serem contadas, mas não a parte do tempo. Vitórias tranquilas, 3-0, só o primeiro jogo do dia, que foi entre Griekspoor e Ethan Quinn, que acabou tendo uma duração maior porque foi decidido em 5 sets. Então, comentando sobre os jogos, pedindo, claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E assim, começou com Talon Griekspoor contra o Ethan Quinn, 3-2 essa partida para o Talon Griekspoor. O primeiro set a gente teve o Ethan Quinn fazendo 6-4, depois 6-1 para o Griekspoor. No terceiro set foi para o tie-break, com 7-6 para o Quinn, com 7-2 na parcial, né, do tie-break, né? E depois disso o Griekspoor começou a dominar o jogo e fez 6-1, 6-4, um jogo que durou 3 horas e 23 minutos e com isso o holandês conseguiu a vaga às oitavas de final, onde vai enfrentar Alexander Zverev, né? O Zverev venceu o Flávio Cobolli por 3-0, 6-2, 7-6, 6-1, um jogo que no segundo set foi um pouco mais duro, mas a maior parte do tempo o Zverev jogou muito bem, distribuindo bem os jogos, os golpes no fundo de quadra, incomodando muito o saque do Cobolli, devolvendo o saque muito bem. O Alexander Zverev fez realmente um grande jogo. Agora, ele teve alguns momentinhos ali na partida que ele acabou se complicando sem tanta necessidade, principalmente no segundo set, mas de qualquer maneira, no contexto geral, ele jogou muito bem e é um nível bem acima do que ele apresentou na gira de Saibro até agora. Tirando o Toninho de Munique, é uma gira de Saibro bem decepcionante para o atual número 3 do mundo, né? O Jannik Sinner venceu o Dida Hetka, atropelou, espancou, não tomou conhecimento, tem palavras muitas para definir o quão dominante foi o Sinner nesse jogo. Ele só precisou de 1h35 para vencer o Lerhetka, 6-0, 6-1, 6-2. Lerhetka ganhou 43% dos pontos com o primeiro saque e 47% com o segundo. Ele teve mais pontos com o segundo saque que com o primeiro. O Sinner ganhou 83% dos pontos com o primeiro saque e 85% com o segundo. É assim, o Lerhetka jogou muito mal também, né? Não acho que a gente vai colocar tudo sozinho na conta do Sinner, porque obviamente jogou demais, mas assim, o Lerhetka assim, jogou muito pouco, né? Só para ganhar 3 games é pouco demais, né? Tipo, se a gente para pensar que o Hendrik Nash quase fez um 5-0 no Sinner no terceiro set, dava para ter feito melhor, né? Vai enfrentar o Rublev, que não jogou, né? Porque o Arthur Fils acabou desistindo, mas já temos aí um jogo blockbuster para segunda-feira entre Jannik Sinner e Andrei Rublev. O Jack Draper ganhou do João Fonseca por 3-0, 6-2, 6-4, 6-2. É aquele negócio, a gente queria ver um roteiro um pouco diferente do que aconteceu lá em John Wells, mas eu acho que o roteiro só se repetiu. O João Fonseca só conseguiu criar 2 oportunidades de quebra no jogo inteiro contra o Draper, as 2 oportunidades no game que o Draper sacou para parcial no segundo set, não conseguiu aproveitar. Ele só ganhou 36% dos pontos com o segundo saque e 63% com o primeiro. O Draper ganhou 93% dos pontos com o primeiro saque, 37 de 40 pontos, 17 de 28, 61% com o segundo. Então, assim, o domínio de jogo do Draper foi muito grande, muito porque ele construiu muito bem os pontos, né? Ele soube ditar o ritmo do jogo bem, mas ele nem precisou estar sendo o tenista mais ofensivo. Ele só jogava a bola algumas vezes no meio da quadra, esperava o João Fonseca dar uma pancada, mas assim, jogando ela mais para o meio, ele tira o ângulo do João. O João nunca vai optar por um direcionamento quando ele tem a chance de ir para pancada. Só que assim, quando ele dá aquela bola rápida, se ele não conseguir acertar muito próximo da linha, o Draper ele consegue usar a velocidade do golpe do João e contra-atacar, seja mandando na paralela, ou seja construindo o ângulo e alternando muito o ritmo, sempre usando assim, às vezes bolas altas, às vezes bolas baixas. Não deu um ritmo para o João, que estava tentando bater os golpes tudo de uma maneira muito similar, e aí cometeu muitos erros não forçados. Para mim, o problema do jogo do João foi principalmente o approach que ele fez para a partida, né? Ele não teve a paciência, tentou resolver as coisas muito rápido, foi muito ansioso, e aí acabou sendo dominado até com relativa tranquilidade pelo Draper.
O oponente do Draper vai ser Alexander Bublik, que pela primeira vez avança para as oitavas de final de Roland Garros. Não me lembro dele ter feito isso antes, né? E assim, baita jogo do Bublik, outro que sacou uma barbaridade. Ele teve 87% dos pontos com o primeiro saque, 81% com o segundo, e literalmente não tomou conhecimento do Henrique Rocha, né? No primeiro set, o Bublik até teve um início um pouco lento, né? Mas da partir do segundo set para frente, não deu a menor chance para o Rocha e conseguiu uma belíssima vitória aí de 7-5, 6-1, 6-2. Foi realmente uma atuação fantástica do Bublik, que está jogando muito tênis no Saibro até agora. Cameron Norrie ganhou do Jacob Furlan por 3-0, 6-3, 7-6, 6-2. O Furlan cometeu 13 duplas faltas no jogo, isso é demais. Ele até conseguiu incomodar, de certa maneira, os games de saque do Norrie. Ele conseguiu produzir 11 breakpoints, porém só conseguiu converter 4 deles. Então, assim, teve muitos breakpoints, mas não converteu tantos, diferente do Norrie. Ele teve 12, mas aproveitou 7, né? Só 5 que o Furlan conseguiu salvar. E aí, é aquele negócio, né? Foi mais decisivo o Norrie, conseguiu essa vitória, que vai fazer ele ter uma revanche contra Novak Djokovic. Se ele vai conseguir converter esse vitória é outra história, nunca ganhou do Djokovic. E o Djokovic teve uma ótima atuação contra o Felipe Misolic, 3-0, 6-3, 6-4, 6-2. O Djokovic só enfrentou um breakpoint na partida inteira e o salvou, enquanto o Misolic teve que encarar 16 breakpoints e só salvou 12 deles. Até salvou bastante, mas é aquele negócio. O Djokovic conduziu a partida muito bem e conseguiu machucar bastante o Misolic no segundo saque dele, ganhando 63% dos pontos no segundo saque do austríaco, o sérvio, que chega à vitória 99 em Roland Garros, e pela 16ª vez consecutiva ele está nas oitavas de final do torneio. É uma consistência, uma regularidade assustadora que o Djokovic tem em Roland Garros. Então, foram os jogos de hoje e assim as oitavas de final. Amanhã, a gente tem até na sessão da manhã, Alexei Popyrin contra Tommy Paul às 6 da manhã, Ben Shelton contra Carlos Alcaraz. Francis Tiafoe vai enfrentar o Daniel Altmaier, isso lá para as 10 da manhã, e às 3h15 da tarde, e no sessão noturna lá de Roland Garros, Lorenzo Musetti e Holger Rune, como era de se imaginar, virou o material da sessão noturna, até porque é o jogo que teoricamente pode produzir a melhor partida, né? Tipo, falando um pouquinho aqui de cada partida, né? O Musetti com o Rune, o Rune é favorito, quer dizer, o Musetti é favorito pelo talento que ele vem sabendo aproveitar melhor, pelo momento melhor, mas o Rune não dá para subestimar. Apesar de ter jogado 5 sets na rodada anterior, o teto de produção do Rune é um dos mais altos do tênis atual e ele tem ferramentas para machucar o jogo do Musetti. O Tiafoe enfrentando o Altmaier, o Tiafoe tá jogando bem. O Altmaier, ele é um tenista muito habilidoso de saibro, né? Então o Tiafoe não pode subestimar o alemão. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Esse jogo, para mim, talvez o mais imprevisível, né? O Alcaraz é bem favorito contra o Shelton. Eu acho que assim, uma vantagem do Alcaraz que ele vai ter em relação ao oponente e que não teve, por exemplo, o outro do Zubu, é que o Shelton também não é lá, assim como o Alcaraz, não é o cara que tem mais variação tática, análise estratégica, ele tem que pôr o jogo dele assim como o espanhol. Diferente do Tsumu, o Shelton saca muito bem. Mas diferente do Tsumu, o Shelton apressa muitos golpes, o Shelton ele não é um grande devolvedor, o Shelton, meu ver, tem um backhand mais frágil, o forehand é melhor, obviamente, mas sei lá. Esse é um jogo que pode ser perigoso também, porque o Shelton não dá para subestimar, ele tem ferramentas que machucam bastante no jogo dele. E o Popyrin contra o Paul? O Popyrin está mais preservado fisicamente, o Paul teve que jogar 10 sets nos últimos 2 jogos, mais de 8 horas em quadra. Eu não sei se o Popyrin teve isso no torneio inteiro, isso é uma vantagem, né? E assim, o Popyrin tem sacado melhor, isso também tem sido uma consistente para o Popyrin que pode ajudá-lo, mas aí vamos ver o que vai acontecer, né? Tipo, e o Popyrin foi quebrado 4 vezes no torneio até agora, o Tommy Paul foi 15 vezes, e isso conta, né? E a gente tem para segunda-feira Alexander Bublik contra Jack Draper, Alexander Zverev contra Talon Grigspor, Cameron Norrie contra Novak Djokovic e Jannik Sinner contra Andrei Rublev. Vamos ver o que vai acontecer desses jogos. Amanhã a gente vai ver aí também assim, a definição dos primeiros classificados às quartas de final. Quero saber para vocês, quem passa entre Popyrin Paul, Ben Shelton Alcaraz, Tiafoe Altmaier, Musetti Rune. Quero saber a opinião de vocês sobre quem passa nos jogos de amanhã, às quartas de final do Roland Garros. Vai lembrar, o vencedor de Popyrin Paul enfrenta o vencedor de Shelton e Alcaraz. E o vencedor de Tiafoe Altmaier enfrenta o vencedor de Musetti Rune. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.